Olá a todos, tudo bem com vocês? Doutores e doutoras, meu nome é Ivan Luiz Marques. Hoje nós vamos falar a respeito do novo tipo penal do artigo 311-A, que é intitulado de fraude em certames de interesse público e suas respectivas penas. Essa gravação, essa palestra é dividida em 3 blocos. O primeiro bloco é livre para todos terão acesso ao conteúdo que eu irei apresentar aqui hoje. E o segundo e o terceiro bloco são exclusivos para assinantes do conteúdo NET. Tá legal? Então, já sabe, o primeiro bloco todo mundo pode assistir, você vai ter acesso às principais informações a respeito desse tema. O segundo e terceiro bloco são exclusivos para assinantes do conteúdo NET. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa para muita gente. Concursos públicos, não é verdade? Muitas pessoas dedicam anos de suas vidas para a aprovação em concurso público. Por quê? O que essas pessoas buscam? Estabilidade, saneamento financeiro, realização profissional, realização pessoal, estrutura familiar, enfim, temos muitos argumentos favoráveis à opção quero prestar concurso público. Vou dedicar anos da minha vida para atingir esse objetivo. Muito bonito, mas ultimamente nós temos acesso a informações que nos preocupam. Qual é essa informação? Fraude. Você vai lá, você estuda, você batalha e depois o seu concurso que você prestou e que você foi bem, em muitos casos foi aprovado, ele é anulado por fraude. Que tipo de fraude? Alguém, antes da realização do certame, teve acesso ao gabarito e foi aprovado em uma colocação melhor que você. E aí, nesses casos, normalmente, tudo é anulado. A pessoa que prestou concurso é prejudicada, muitas vezes a administração pública sofre um dano. Imagina a situação da pessoa que se desloca do seu estado para outro para fazer essa prova. Paga avião, hotel, inscrição e depois ela se vê numa situação prejudicial. Então, essa realidade, para mudar essa realidade, é que surgiu esse tipo penal. Mas antes de falar especificamente desse tipo penal, você já deve ter ouvido falar em fraudes no Enem. Não é apenas em concurso público que tem esse tipo de problema. Também vestibulares de universidades públicas e privadas. Enem, que é uma forma de seleção para ingresso em universidades. Até a prova da OAB já levantaram algumas questões polêmicas sobre a licitude dos certames, dos exames, das avaliações, enfim. É algo que precisa ser trabalhado e foi pelo nosso legislador penal. Bom, para você entender, vamos fazer o caminho inverso. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos no Brasil fraudes em concursos públicos, fraudes em certames de interesse público. Só que nós não tínhamos uma lei tutelando essa situação. Então, o que acabava acontecendo na prática? A tentativa era, vamos rotular essa conduta como estelionato. Artigo 171. Sujeito, mediante artifício, ardil, está obtendo uma vantagem pessoal em prejuízo de um terceiro. Aí, no inquérito 1145, o Supremo Tribunal Federal deu o seguinte recado para a nossa nação. Isso não é estelionato. Isso é fato atípico. Não é crime. E aí, houve um levante, na verdade, do Poder Legislativo. Como é um fato atípico, não é crime? Então eu posso fraudar um concurso público e eu não serei responsabilizado criminalmente? Foi o que o Supremo Tribunal Federal disse. Só que ele disse o seguinte, hoje eu não tenho essa tutela penal. Mas se uma lei for criada nesse sentido, tranquilo, não há problema nenhum. Não vejo problema com esse tipo de proteção pelo direito. E aí surge o seguinte ponto. O que eu vou proteger? Qual é o bem jurídico que eu vou proteger? Para que você entenda, esqueça o direito. Pensa na sua vida. Você é titular de alguns bens. Vida, liberdade, patrimônio, bens da sua vida. E esses bens são tão importantes que o direito chega e diz o seguinte, bom, isso é muito importante, eu vou proteger esses bens da vida. Nesse momento, quando o direito chama esse bem e protege, ele passa a se chamar bem jurídico. Bem jurídico, então, é um bem da vida tutelado pelo direito. E qual seria o bem jurídico do nosso caso? O que foi escolhido pelo legislador foi a lisura dos concursos públicos. Vamos proteger o quê?
a lisura, a integridade, a seriedade do concurso público. Então a proteção não é individual? Não é o candidato que está sendo protegido? Diretamente, não. O que está sendo protegido é, sim, o interesse público de que todos esses certames sejam feitos com lisura. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria passar para você. Qual é o bem jurídico tutelado? A lisura nos certames de interesse público. Só que, pergunto agora para você o seguinte. O legislador, ele pode criar qualquer tipo penal para proteger qualquer bem da vida? Essa carta branca, esse cheque em branco para o legislador? Não. Temos dois princípios penais que ele precisa observar no momento de fazer a lei. Tenho meu projeto de lei, quero fazer um tipo penal novo, quero aprovar isso e quero proteger a sociedade, valendo-me do direito penal. Quais são os princípios que o legislador deve observar? Primeiro, princípio da fragmentariedade. Que é isso? O direito, ele é dividido em áreas para estudo, mas também para a sua construção dogmática. Então eu tenho o direito civil, o direito ambiental, o direito administrativo, direito penal. Cada um cuida de uma parte da tutela. Tá? Isso é o fragmento, por isso que é fragmentário. Cada um tem o seu fragmento de tutela. Só que além de ser fragmentado, o direito penal, como ele atinge a sua liberdade, ele é o último caso. Imagine uma caixa de ferramenta. A ferramenta direito penal só pode sair da caixa em último caso. Ele tem que usar todas as outras antes. Direito civil, tutelando na via da indenização, reparação do dano. Direito administrativo, com poder de polícia, coercibilidade. Direito administrativo sancionador para aqueles que seguem essa linha, onde já há uma repressão, mas sem cuidar da liberdade. E, por fim, o direito penal. O direito penal só pode ser utilizado em último caso porque atinge a sua liberdade. Isso é o princípio da subsidiariedade. Agora vamos analisar esses dois princípios. O novo tipo penal que tutela a lisura dos concursos públicos observou esses dois princípios? O princípio da fragmentariedade? Tranquilo, né? O direito está dividido em áreas e o direito penal tem a sua parcela de competência e de tutela. Agora, subsidiariedade. Foi protegida a subsidiariedade nesse caso? Bom, você pode pensar o seguinte. O direito civil daria conta de tutelar a lisura de um concurso público? Ou seja, eu, candidato, fiz a minha inscrição, fui até a prova, fiz a prova e ela foi anulada por fraude. Eu tenho direito a uma reparação do dano? Lógico que tem. Lógico que tem. Mas isso iria acabar o quê? Compensando o candidato financeiramente. E nós sabemos que a nossa tutela ela não é individual, ela é difusa. Ela atinge todos os que querem ingressar em certame de interesse público. Portanto, não é suficiente a tutela civil. Tutela administrativa. O fiscal está ali na sala, pega você colando e diz, vou recolher a sua prova. Você não pode ser aprovado, você está eliminado. Eu tenho poder de polícia para tomar essa decisão. Não preciso esperar o judiciário. Tudo bem, direito administrativo. Só que eu pergunto, isso garante a lisura do concurso? Não, por quê? Porque ele pega esse tipo de problema de forma pontual e não difusa e não coletiva. Então, também não é suficiente. Por isso, surge o direito penal. Aí o direito penal entra em campo e diz, vou tutelar isso de uma forma coletiva, difusa, erga omnes. Eu vou pegar a lisura dos concursos públicos e vou trabalhar nessa questão. Então, aparentemente, sim, é caso de tutela penal desse bem jurídico com esse novo tipo penal. Agora, nós temos um problema relacionado ao princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade, ele serve, em linhas gerais, não vou falar de todos os axiomas de Ferraioli aqui, mas em linhas gerais, ele serve para que você conheça o direito. Eu sei exatamente o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Para isso que serve o princípio da legalidade. Para os particulares, não para a administração pública. Então, se eu sei o que eu posso e o que eu não posso, evitando as minhas condutas delitivas, eu nunca serei responsabilizado pelo Estado. Tranquilo. Só que esse princípio, saindo desse plano mais simples e migrando para outros planos, nós descobrimos que uma das missões do princípio da legalidade
é informá-lo de forma precisa e ampla a respeito de todo o ordenamento jurídico. E essa lei, em especial, é a Lei 12.550, de 2011, é uma lei, no mínimo, esquisita. Por que esquisita? Eu vou ler a rubrica da lei para você, a ementa da lei para que você detecte o porquê ela é estranha. A Lei 12.550 foi publicada no dia 16 de dezembro de 2011, no Diário Oficial, e lhe traz o seguinte texto: autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Como assim? Cadê o tipo penal? Ponto e vírgula. E acrescenta dispositivos ao Código Penal. Ou seja, isso chegou de forma bem estranha no nosso ordenamento jurídico. É uma lei que autoriza a criação de uma empresa pública. Estou falando de direito administrativo. E no rabicho da lei vem um novo tipo penal. Isso, senhores, nós temos dois nomes na doutrina para esse fenômeno legislativo. Primeiro, cauda legislativa penal, quando o direito penal pega carona em outra lei para ser aprovado, aproveita a plenária a votação, coloca ali o tipo penal e aprova tudo. Ou contrabando legislativo. Tem esses dois nomes, tá? É o típico exemplo. Estamos no final do ano, 15 de dezembro, muita coisa para ser aprovada. O Enem sendo derrubado por fraude, a mídia pedindo uma providência. E aí o legislador já tem um projeto de lei de iniciativa do presidente da República, coloca tudo no mesmo balaio e aprova essa lei. Então eu tenho um novo tipo penal, respeitando o princípio da legalidade no seu plano macro, mas com algumas ressalvas no plano micro, qual seja, dar publicidade para as pessoas. A publicidade aqui fica sim prejudicada. Porque se você for no site do Planalto e começar a estudar as leis, ponto a ponto, você vai bater o olho na 12.550 e vai estar escrito: eu autorizo a criação de uma empresa pública. Você vai imaginar que tem um tipo penal aqui dentro? Não. Então, essa é a primeira grande crítica muito bem feita pelo doutrinador Eduardo Cabete. Tá? Então, fica aí a dica para você procurar na internet um artigo do Eduardo Cabete sobre a Lei 12.550, onde ele faz duras críticas a essa cauda legislativa penal, nesse caso específico. E, para encerrarmos agora o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês algumas perguntas, algumas questões que já estão sendo levantadas pela doutrina e outras que eu trouxe aqui de forma inédita para você, para que nós possamos discutir esses pontos. São pontos polêmicos, obviamente não temos uma resposta cartesiana objetiva, mas os senhores terão acesso, pelo menos, à dúvida, né, ao questionamento. E para o desenvolvimento disso, será necessário mais tempo e eu vou falar a respeito disso nos blocos seguintes. Mas já vou colocar as questões aqui para você, pelo menos, já ter a problemática a seu dispor. Primeiro, essa lei, além de trazer um novo tipo penal, fraude em certames de interesse público, também acrescentou uma nova pena restritiva de direitos. Se você for no seu artigo 47, inciso 5º do Código Penal, você vai descobrir que ali surgiu uma nova modalidade de pena. Qual é a pena nova do artigo 47 do Código Penal? Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público. É nítido que há um liame jurídico entre o novo tipo penal, fraude em concurso, com a pena, proibição de inscrição em concurso. Só que esse preceito secundário não está no próprio 311. Ele está na parte geral do Código Penal. E aí eu pergunto para você, o juiz pode usar essa pena em outros crimes? Primeira problemática que teremos que enfrentar, tá? Segunda, é cabível, em tese, o princípio da insignificância nesse novo tipo penal? Eu posso falar que é insignificante, ele só deu uma fraudadinha, né? Uma coisa pequenininha, insignificante. Ele copiou uma linha, um teste. Isso é possível em tese? Vamos também falar dessa importante questão do princípio da insignificância. Terceiro, cabe alguma causa excludente de licitude ou supralegal de excludente de culpabilidade para esse novo tipo penal? Também é algo que não foi manifestado ainda pela doutrina, até porque é um tema bastante complexo. Quarto, a chamada cola eletrônica.
Aquele que você fica com o ponto eletrônico fazendo a prova e alguém está te soprando as respostas de outro lugar. Isso está caracterizado no novo 311A? O que você acha? Por último, a última questão, a última problemática, como que essas agências executoras de certames de interesse público, Enem, OAB, magistratura, procuradoria, como que essas agências vão controlar aquele que foi condenado e está proibido a se inscrever nesses concursos? Também é algo que temos que falar. Por quê? Porque o juiz da execução está perguntando: como que eu vou fazer isso se não tem um decreto regulamentando a lei? Então, todas essas problemáticas que eu separei para vocês aqui hoje, nós vamos tratar nos próximos blocos, no bloco 2 e no bloco 3. Então, obrigado por enquanto, vamos para um rápido intervalo e voltamos já.